Disciplina, baixa preferência temporal e resiliência. Será que essas são as chaves do sucesso? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre um experimento muito interessante, que é o experimento do marshmallow. Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários. E vamos dar uma olhada aqui então em pessoas bem-sucedidas que não desistiram, pessoas bem-sucedidas em suas áreas. Então aqui a gente tem a J.K. Rowling, que fez o Harry Potter e teve aí o manuscrito rejeitado por várias editoras antes de fazer sucesso. Walt Disney, que enfrentou diversas falências e rejeições antes de criar o império da Disney. Stephen King também, que já teve as suas obras rejeitadas por várias editoras. A Oprah, que foi demitida de um emprego como apresentadora de notícias. Michael Jordan, que foi cortado de um time de basquete da escola, persistiu e se tornou, obviamente, uma lenda do esporte. Albert Einstein, que enfrentou dificuldades na escola e no trabalho. Elvis Presley, que foi rejeitado por várias gravadoras. Abraham Lincoln, que enfrentou inúmeros desafios, fracasso em eleições na política. Bill Gates, que abandonou a faculdade para criar a Microsoft. E, enfim, tem vários casos aí de pessoas que não são formadas no ensino formal, que inclusive é cada vez mais distante aí do ensino real. O Steve Jobs, então, que foi demitido da Apple, mas recomeçou, criou a Next, que foi posteriormente comprada pela Apple, voltando ao comando da empresa, e por aí vai, né? Então são vários exemplos aí de sucesso, mas antes de chegar lá é comum, o fracasso faz parte da trajetória do sucesso. E o que isso tem a ver com baixa preferência temporal? Então, o que é preferência temporal? Baixa preferência temporal significa que a pessoa dá mais valor a recompensas futuras do que gratificações imediatas. E indivíduos com baixa preferência temporal tendem a priorizar, então, objetivos de longo prazo, como poupança e investimento, ao invés de consumo imediato. Isso implica em maior paciência, disciplina e visão estratégica. E existe uma correlação muito grande aí, com baixa preferência temporal e sucesso no futuro, e prosperidade econômica, prosperidade em termos de saúde, de desenvolvimento físico e por aí vai, de desenvolvimento espiritual. Na verdade, a gente não consegue ter nada, a gente não consegue ter uma religião, dinheiro, a gente não consegue criar um negócio, uma empresa, se a gente não tiver aí uma baixa preferência temporal, uma disciplina no sentido de abrir mão do prazer no presente para conseguir construir algo no futuro. E aqui alguns posts, então, o Renato 38, claro, falando sobre a baixa preferência temporal. E aqui eles fazem uma comparação aqui nessa visão aqui da IA do Google, da alta preferência temporal, que é a prioridade no consumo imediato, maior capacidade de planejar e poupar e menor visão do futuro. Em contrapartida com a baixa preferência temporal, ou seja, a prioridade na gratificação futura e maior capacidade de planejar e poupar e maior visão de futuro. E o que isso tem a ver, então, com o sucesso? Tem um experimento muito interessante realizado aí em 1960, início dos anos 70, aí, liderado por um psicólogo e professor da Universidade de Stanford. Então, no estudo, algumas crianças recebiam a possibilidade de escolher entre uma pequena recompensa, algumas vezes um marshmallow, mas também um cookie ou um pretzel, por aí vai, entregues imediatamente, ou duas pequenas recompensas se ela esperasse o retorno do pesquisador depois de uma ausência de aproximadamente 15 minutos. Em estudos de segmentos, os pesquisadores então descobriram que as crianças que foram capazes de esperar por mais tempo pela possível recompensa apresentaram uma tendência de ter melhor êxito na vida, conforme mencionado por SAT Scores, desempenho escolar, índice de massa corporal, olha só, e outros parâmetros de medição. Então, muito interessante, existe aparentemente então uma relação entre autocontrole em oposição ao raciocínio estratégico, determinando o comportamento aí das crianças. E então é muito interessante esses estudos, e isso mostra aí uma das chaves do sucesso. E a forma de pensar dos bitcoinheiros muitas vezes tem a ver com uma baixa preferência temporal, porque eles estão com uma moeda teoricamente mais forte aí do que as moedas fiduciárias, então existe menos urgência aí para gastar logo o seu dinheiro, e gerando uma baixa preferência temporal, isso gera várias qualidades positivas aí para o futuro. E é uma coisa que particularmente eu
percebo que faz muita diferença. Boa parte das coisas boas que eu já consegui construir ao longo da vida, seja do ponto de vista profissional, financeiro, de saúde e por aí vai, são coisas que demandam tempo, que dão trabalho, que são difíceis, mas que nos remetem a uma gratificação ainda maior no futuro e faz sentido esperar. Então, parece que, de acordo com vários estudos, com várias características de pessoas de sucesso, que uma das coisas mais importantes é a persistência e buscar sempre melhorar e não desistir no sentido de buscar se desenvolver para tentar aquilo que você quer novamente, melhorar e aí sim conseguir sucesso. É a famosa disciplina que tem a ver também com baixa preferência temporal. O que não quer dizer também insistir no erro. Então, muitas das pessoas que deram certo não continuaram insistindo no erro, mas mudaram algumas coisas, tentaram novamente de outra forma e daí sim conseguiram sucesso. Então, acho muito interessante essa relação entre disciplina e desenvolvimento. É algo que na minha vida faz muito sentido, me ajudou bastante. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que a disciplina, a baixa preferência temporal e a resiliência é a chave do sucesso e de uma vida estável e focada aí em valores mais elevados? Coloquem aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e eu vejo vocês amanhã então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.